Olá, pessoal, bem-vindos à TV Galáctica, bem-vindos ao programa Ponto Zero. Boa tarde, Karen, boa tarde, Dorim, boa tarde, Walter. Boa tarde. Boa tarde. Hoje mais um programaço, os programas do Walter Trebit sempre explodem nas redes, muitas informações importantes que nosso catedrático, o Dr. Walter Trebit, está passando para a gente. Bom, vou apresentar primeiro quem é Walter Trebit, né, pessoal? Walter Trebit é professor de universidade, de direito em universidade. Ele é psicanalista, ele é pesquisador de ufologia, espiritualidade há trocentos anos-luz. E é um grande amigo da TV Crom, da TV Galáctica. No Crom ele é coordenador, foi coordenador por muitos anos e ainda continua nos ajudando nessa batalha de conscientização, viu, Karen? Bacana, Treves! Adorei. Olha, eu tenho uma pergunta, eu vou começar perguntando, porque o programa de hoje, pessoal, é o Brasil e Estados Unidos da América frustrando o governo oculto. Por que está acontecendo isso, Walter? O que tem a ver Trump e Bolsonaro com a queda do governo oculto aqui no Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos? Bem, vamos separar um pouco as coisas, né? Falando do governo Trump, ele é um governo que está favorecendo, vamos dizer assim, a desconstrução dessa nova ordem mundial, porque ele mostra algo semelhante ao governo brasileiro. Ele segue padrões de atuação independente, né? Então, assim, a grande mídia mundial, ela julga o governo Trump como um governo paradoxal, contraditório, incerto, mas tudo indica que, evidentemente, aqui a gente não fala baseado em crenças e ideologias, mas em fatos, né? Isso tem favorecido a desconstrução de uma ordem única no sentido de manipular, né, a opinião ou a condução de governos. E nisso o governo brasileiro se assemelha muito também. O que falam que eles atrapalham a nova ordem mundial é porque a mídia não tem domínio sobre eles, como sempre teve sobre os governos anteriores, tanto americano quanto brasileiro. E quando a mídia não tem domínio sobre isso, ela não consegue conduzir, ela não consegue obter, né, o discurso que interessa, né? Então a coisa, e justamente a nova ordem mundial, ela está com um braço muito ligado a essa, vou chamar assim, mídia antiga, né? Porque, na verdade, aqui é uma opinião pessoal minha, e não tem base, nem eu estou falando. Na minha opinião, a mídia tem que se reinventar, né? Ela tem que renascer nesse mundo e perceber esse outro mundo, né? Ela ainda continua em alguns moldes, né? Em alguns moldes muito fortes, diante de paradigmas antigos. E justamente o governo Trump, seja por intenção direta ou por uma forma de governabilidade do presidente Trump, e falando aqui do nosso presidente Bolsonaro a mesma coisa, né, ele segue de uma forma independente, né, independente desses vínculos, né, dessa necessidade de estar sempre, vou chamar assim, de uma forma superficial e grosseira, né, mas prestando contas, né, ao que era a mídia antiga. Então, isso é um dos braços que mostra que a nova ordem mundial, ela está meio que órfã nessa fase de tentativa de implantação ou de desenvolvimento. Perfeito. Pessoal está reclamando que está um pouco estranho o som, Karen. Vocês estão com algum problema de som aí na emissora, não? Então, acho que não. Vamos levar para outro lugar. Mas deixa eu fazer a interferência no som. Você responde, a gente vai levar mais para perto do Wi-Fi. Mas enquanto você responde, as grandes mídias dizem que haverá uma segunda onda pandêmica. Isto é fato? Explique. Eu vou anular o meu para a gente ir para um lugar mais perto, tá bom? Vou deixar só vocês dois. É aqui, Dorinho? Não é chato. Tá, Dorinho está mandando Quando se fala de onda pandêmica, Covid-19, ou esses assuntos,
mais uma vez a gente esclarece que tem que haver, né, uma responsabilidade de todos nós em saber que ninguém é insensível, né, ao sofrimento das pessoas, os problemas que as pessoas passam com isso. Portanto, a gente tem que também entender que o que se fala aqui está se falando em relação a fatos que estão em volta, né, do que surgiu em razão desse tema, desse assunto, desse fato Covid-19. Covid-19 ele se desenvolveu como pandemia muito dentro de uma ideologia no qual as pessoas foram levadas a crer diante de um perigo que de fato não existe na dimensão, pode existir sim o perigo, mas não na dimensão que está sendo propagada e divulgada e tudo mais. A segunda onda vai depender totalmente da crença das pessoas, e eu digo crença mesmo, porque se as pessoas continuarem acreditando naquilo que elas assistem na televisão, naquilo que as autoridades ainda subjugadas por essa nuvem escura dentro do poder, nós vamos ter uma segunda onda, mas é uma segunda onda ideológica, assim como veio a primeira, né? Então, assim, as coisas que estão em torno disso, elas dependem muito da reação das pessoas e da consciência das pessoas, né? Aí vão dizer, mas como é que é isso, né? Como é que eu posso ter certeza que eu vou sair na rua e eu não vou ficar doente, eu não vou adoecer alguém da minha família, eu não vou transmitir isso, né? Gente, pesquisem, né? Vão atrás de informações, vão se informar, né? Quanto mais informação cada um de nós, gente, isso não é brincadeira, cada um de nós tiver sobre esse assunto, menos as autoridades poderão manipular essa questão ou criar, né, uma artificialidade dentro de uma ideia de uma nova onda pandêmica, né? Porque se a primeira não está se provando definitivamente, né, existem várias informações que estão indicando uma séria contrariedade quanto ao tratamento desse assunto, isso tudo revela que há muita coisa que não é verdadeira nisso. E uma segunda onda pode trazer, inclusive, até o fato como não verdadeiro, como uma grande mentira. Então, a gente precisa ter cuidado, precisa se informar. Evitar a segunda onda, a maior vacina contra uma segunda onda é a informação, é o esclarecimento, é buscar e fazer uso dele, né? Mostrar para quem de direito que você, né, sabe e não fica limitado apenas a usar uma máscara ou passar álcool na mão e morrer de medo em casa, né, sem querer saber nada sobre o assunto ou se esclarecer melhor, né? Então, tanto essa primeira onda quanto a segunda, ela pode ser mitigada, diminuída, né, ou, vamos dizer assim, protegida por meio de informação, mas informação real, né, saber realmente o que é, não informação de mídia, como a gente costuma ver, porque se for por meio disso, o terrorismo midiático, ele está aí todo dia, é só ligar a TV, nos canais abertos e ver o quanto só se fala nesse assunto e se fala da pior forma possível, né, não se fala do êxito, não se fala de correção, é sempre a questão, né, do medo, da imposição do medo. Então, a segunda onda, ela vai ser combatida realmente com o esclarecimento, né, com o conhecimento das pessoas do que é realmente, de fato, o que está acontecendo. Ok, Walter. Você, Dorinha? Opa! O que é o reset mundial? Vamos ver. 3. O que é o reset mundial e a digitação mundial? Espera aí que eu só aumentar meu volume que ficou baixinho aqui. Vamos lá, desculpa, pode repetir que eu não consegui ouvir. O que é o reset mundial e a digitação mundial? Reset. Reset, né? O que é um reset? O que você faz quando você aperta um reset? Você apaga tudo e começa de novo, né? Então, usam esse termo muito pelo momento que a gente vive, né, que nós precisamos resetar, sanear o planeta em relação aos eventos que ligam, né, esse poder sombrio, né, esse poder escuro que existe. E o reset vem o quê? A sanear isso, né, a tentativa, e não é mais uma tentativa, é um fato, ele só está se consumando gradativamente, né? Então, o reset vem o quê? Né? A
você conseguir, né, paralisar efetivamente os modelos antigos, os paradigmas antigos, para um reinício, né? Bem semelhante ao que a gente faz no computador, né? E o mundo digital, a digitalização, a forma virtual, é uma realidade que nós temos, e temos por uma necessidade, é uma necessidade que a gente está vendo, que não é uma tecnologia robótica, como a gente pode chegar nisso se não ter cuidado. Sempre houve as discussões, são discussões bastante pertinentes ao assunto, mas a gente vê que esse mundo do digital, esse mundo do virtual, está trazendo um enorme benefício em termos de comunicação, em termos de esclarecimento, né? Nunca se conseguiu falar tanto para tanta gente como a gente está conseguindo fazer agora, né? Inclusive em caráter mundial, né? Pessoas podem estar assistindo a gente aqui, se a gente tiver interesse, pode estar assistindo pessoas no mundo inteiro falando sobre esses assuntos e outros assuntos mais. Então, na verdade, esse mundo digital, esse mundo do virtual, ele vem para trazer conhecimento e esclarecimento para as pessoas, né? Contribuir nisso, né? Enriquecer nisso. E nas grandes bibliotecas de papel, nas escolas de carteira e tudo mais, que são maravilhosas, eu sou adepto delas, mas a gente não tem o mesmo efeito, a gente não tem a mesma quantidade de informação sendo multiplicada e esclarecida para as pessoas. Hoje, algum evento mundial que venha acontecer, se for um evento bem conduzido no sentido da informação, você, em questão de segundos, você tem o mundo inteiro conhecendo o que está havendo, né? Vamos dar um exemplo, se aportar algum tipo de visita extraterrestre aqui no planeta, e isso for bem conduzido em termos de informação, em segundos o mundo inteiro fica sabendo, né? Então, é um meio de promover e conseguir levar a gente a distribuir informação e conhecimento, né? A compartilhar conhecimento. Hoje, eu particularmente, tenho centenas de livros digitais, né, para estudo e tudo mais, algo que seria inimaginável há anos atrás. Então, esse é o caminho, e isso está ajudando nesse reset, né, porque quantas pessoas podem aprender, conhecer, se conscientizar e se educar em relação a tudo isso que a gente está falando, todo esse trabalho que todos nós fazemos, né, cada um no seu caminho, na sua estrutura, mas é isso. Doutor Walter, o seguinte, como que o povo deve agir contra as incoerências anticonstitucionais e ditatoriais do STF? Porque a gente percebe que ficou meio que rei sou eu, né, nesse país. Porque parece uma monarquia que existe no país, velada, onde não se pode questionar. Nós estamos assistindo a prisões políticas, inclusive, né? No momento em que se fala que existe uma democracia. Existe essa democracia mesmo? Como que o povo deve agir? Eu não quero irritar o nosso ouvinte, o pessoal que nos escuta, muito pelo contrário, eu quero levar o máximo de informação, esclarecimento e, vamos dizer, motivação a se agir positivamente em relação ao que existe, né, seja no universo, no nosso planeta, no nosso governo, ou em Brasília, mas eu volto no mesmo ponto. Estudem e saibam quem é o STF. A maior parte das pessoas não sabe quem é o STF, nem sabem quem é. STF, ficam repetindo STF, não sabem o que é um ministro, como ele chega lá. Se cada um de nós, ou uma boa parte de nós, soubermos a estrutura e como isso funciona, a gente vai descobrir como agir em relação aos atos arbitrários e déspotas que eventualmente venham de lá. Porque eu dizer para vocês, vamos nos unir para fazer algum ato, ou a gente vê muita ignorância na internet, dizendo, vamos demitir, né, como se você chegasse lá e assinasse a carteira dos ministros e mandasse todo mundo embora. Vamos destituir o STF. Isso é uma casa, né, um dos poderes de Estado constituído. Mexer com o STF, eu não digo pelo poder que eles eventualmente tenham, forças e tudo mais, estou falando de estrutura de Estado. Você simplesmente mexer com o STF e falar, bom, amanhã vamos banir todo mundo, porque todo mundo é corrupto, todo mundo é isso, todo mundo é aquilo, isso não é dessa forma que se faz.
mas quanto mais você conhecer o que eles são, o que eles fazem, o que eles devem para a nossa sociedade, mais nós vamos ter uma condição coletiva de criar, vamos dizer assim, no sentido mais positivo do termo, uma pressão, né, que faça com, ou que eles modifiquem a forma de agir, que eu acho um pouco difícil, mas isso também é possível, mas que encontrem meios legais, né, e constitucionais para que isso se modifique, né? O STF, infelizmente, são cargos de ministros nomeados, né, por governos anteriores, que tem essa espécie, vou chamar assim, não é o nome ideal, né, até juridicamente falando não é o ideal, mas dá para entender essa vitaliciedade temporária no cargo e que o presidente precisa esperar que eles cumpram, né, o mandato deles lá, e para depois ele nomear né, o seu substituto, então ele tem que ir vagando os cargos por aposentadoria, por tempo, isso tudo prejudica muito, enquanto essa entidade se vê politizada por questões partidárias, por defesas de algo que não contempla o interesse da nação, e sim o interesse sectário político, né? Então, de fato, respondendo bem objetivamente o que vem nessa pergunta, né, o que o povo pode fazer, saibam o que é o STF. Sabendo o que ele é, você vai dar um passo enorme para você poder pensar no que fazer, né, no que fazer efetivamente em relação a eles, né? E então, o primeiro passo é esse, saber conhecer o trabalho deles, tem previsão na Constituição, tem previsão né, na lei orgânica que rege, né, o Supremo Tribunal, e tem a formação deles, como é que eles, por que eles estão lá. Vocês vão descobrir coisas assim bastante interessantes, né, sobre o currículo de cada um que está lá, né, por que está lá, se merece estar lá. Tudo isso dá força para depois a gente poder ter um segundo momento para discutir. Mas o que nós temos, infelizmente, hoje, enfraquecido para que nós podemos agir em relação a isso é a ignorância. As pessoas não sabem o que é o STF, xingam, vivem xingando, vivem colocando, na minha opinião, muitas vezes impropérios, né, na internet sobre eles. Eu não vou discutir aqui se cabe ou não, ou sei lá o quê, né, até porque são autoridades, né, mas os atos efetivos que se pode fazer é conhecendo o trabalho deles, conhecendo o que eles são, porque aí você tem mecanismos de agir em relação a isso. Legal. Obrigado. Walter, você como professor de Direito, você acredita que será decretado o artigo 142? Bem, em primeiro lugar, nós precisamos saber o que é o artigo 142. E eu presumo que esse artigo 142 é o da Constituição Federal. Feito isso, sabendo o que significa, bom, o que é o artigo 142? Ele prevê a formação das Forças Armadas, né? Para quem desconhece o que ele fala da formação das Forças Armadas, né? E o artigo 142, ele tem no seu texto a previsão de que todo militar que for nomeado para cargo público, ele passa para a reserva. Então, a grande discussão do artigo 142 é a possibilidade do presidente da República, o atual presidente da República, diante da forma que ele governa, de ele colocar militares em cargos públicos que, obviamente, passando para a reserva, eles serão militares da reserva, deixarão de estar na ativa, não deixarão de ser necessariamente militares, mas militares atuantes. Mas isso é possível, isso é factível. Então, a grande discussão da aplicação do artigo 142, né, inclusive especulam de que se formar o próprio STF, né, por militares nessa condição, para que tenham poder moderador e essa discussão toda, mas isso também tem, e as pessoas precisam tomar cuidado, porque muita especulação de contra-informação, na verdade, né, se fala as coisas que vai poder, e quem acompanha um pouco o governo, ouvindo o governo, não só criticando ou atacando pedra, mas ouvindo o governo, diariamente o presidente Bolsonaro, quando ele se manifesta para a mídia, para o povo ouvi-lo, né, ele explica situações nas quais se evidencia que existe muita contra-informação, muita coisa que é dita que ele vai fazer, ou que ele fará, ou que ele vai usar, e isso nem não saiu do gabinete dele, não saiu nem
no secretariado, nem na pasta ministerial, nem nada, né? E simplesmente aparece isso na mídia como uma discussão. Então, artigos, para quem precisa também esclarecimento em relação a isso, é bom que as pessoas saibam, ele prevê a existência das Forças Armadas e essa prerrogativa, né, que na medida que você nomeia um militar para um cargo público, ele passa para a reserva, e isso parece que é algo que alguma linha de entendimento aqui no Brasil tem medo disso, né, tem medo que, na visão particular de alguns, o governo se torne formado apenas por militares, né. Agora, precisa se pensar o seguinte, né, que se não vai se formar apenas por militares, quem está lá hoje, né, quem são eles hoje? Que existe um questionamento moral constante em relação aos que estão lá, né? Então, se a gente não quer temer que o governo seja formado apenas por militares, que a gente moralize quem está lá. Quem está lá tem que ter decência pública, né? Tem que dar decisões, quando se fala de STF, tem que ser decisões que contemplem interesse coletivo, que não seja contrário, né? Não seja absurdo, que não esteja voltado à política partidária. Então, o 142 fala isso, e não é uma questão nem de opinião, é uma questão de operação e de viabilização de um governo. Então, existe a possibilidade. Tá. A Venezuela, a Argentina está implantando comunismo. O Brasil está na mira deles. O que fazer para que isso não ocorra? Bem, a ideologia política, né, seja de esquerda ou de direita, ela existe no mundo inteiro, salvo um estudo mais profundo e mais detalhado, em todos os países, né? Você tem o pensamento de esquerda, o pensamento de direita, as ideologias. O que nota, assim, o que é o perigo de se implantar um comunismo no Brasil? Né, volta no ponto, né? As pessoas ignorarem a importância que tem, né, de você preservar valores, você construir valores e ser aqui e perseguir esses valores, né? Então, através disso, né, não é a Venezuela ou a Argentina ou um país vizinho que implanta o comunismo no Brasil ou não, né? É o fraquejar do brasileiro no sentido das suas expectativas, né? E aí eu acho que ficou muito desgastado e muito longínquo a discussão ideológica de esquerda e direita. Eu acho que a maior discussão é o resultado, né? O que nós vamos querer desse Brasil, né? Então, o mais importante para nós agora, muito longe de qualquer ideologia, é fazer esse Brasil crescer, esse Brasil retomar uma economia que está, né, vagarosamente, mas está tendo os seus resultados, a gente reestruturar o que se chama a real educação, né, e fazer esse país realmente funcionar. E esse fortalecimento pode mostrar para a gente um caminho que não seja necessariamente o caminho comunista, o caminho socialista, o caminho de esquerda, né, e sim o caminho dos resultados, né, os resultados pelos quais o povo precisa, né, e que nós desejamos, né, nós desejamos viver, cuidar da nossa família, cuidar da nossa educação, cuidar da nossa sociedade, né, e isso se fortalece diante desses valores. Walter, você falou em várias pautas que nós estamos numa guerra espiritual. E essa pergunta eu coloquei porque vieram vários e-mails perguntando, essa guerra espiritual está sendo travada com quem exatamente? É com os reptilianos, com os arcontes? Com quem que está sendo travada essa guerra espiritual? Então, eu posso resumir para vocês que quando você tem uma mudança consciencial e de padrão vibracional num planeta como a Terra, que você passa para nós, isso tudo é uma classificação para o nosso entendimento, né? Você passa para uma consciência de quinta dimensão e, consequentemente, a quinta dimensão no padrão consciencial
que está se revelando não convive com a terceira dimensão e a quarta, pode-se dizer que os governadores da quarta dimensão que estão em luta contra essa mudança. E quem são esses governadores de quarta dimensão? Aí entra o que você citou, né, os arcontes, entram padrões draco-reptilianos de condição mental, de condição espiritual, de bloqueio da nossa consciência em relação à nossa existência, o ciclo reencarnacional, e aqui aqueles que têm as suas crenças específicas ou a sua forma de entender, né, a existência, eu peço licença, mas que muitos que até têm umas crenças específicas em relação à vida espiritual vão se surpreender o dia que houver uma percepção da verdade, da realidade, em relação a todo esse caminho. Então, a guerra espiritual é uma guerra que tenta manter esses elementos de quarta dimensão, que se a gente se sente manipulado aqui no planeta, na condição desse corpo físico, nessa consciência física que nós temos, em quarta dimensão isso acontece muito mais intensamente, e de uma forma bastante triste, né? Se você for pesquisar realmente as entradas e as passagens que se chama de destino, de karma e tudo mais, alguns deles, por incrível que pareça, são holografias apresentadas, né? Tem muita gente aqui passando por uma expiação e prova, ou já passou, né, de que não lhe pertenceu. E isso cabe um programa só para falar sobre isso. Isso é bastante complexo, é bastante até dogmático, precisa se ponderar bastante, porque existem crenças bastante limitantes em relação a esse tipo de tema, né? Mas a guerra espiritual está bem nisso, né? Como assim vai acabar o ciclo reencarnacional? Como assim, né, vão dizer para um espírito que aspira, né, a volta à Terra, né, não vão mais dizer o que ele vai ter que experienciar, né? O livre-arbítrio vai ser uma coisa um pouco mais real do que só esse discurso que a gente tem, né? Porque se fala muito de livre-arbítrio, ok, nós fizemos várias escolhas aqui e tudo mais, mas tem algumas que não foram exatamente feitas assim, né? Então, essa condução, essa indução a forçar elementos de interesse nisso tudo, né, que é a grande batalha. E aí entra também, né, como completando até a sua pergunta, você perguntou dos arcontes, e também o padrão draco-reptiliano, que passeia muito em quarta dimensão. Eles atuam muito mais em quarta dimensão do que na dimensão física da 3D, que é a nossa aqui. Gratidão. Eu vou aproveitar e vou pedir para o pessoal dar like, se inscrever no TV Galáctica, porque toda quarta-feira a gente tem essa live, que ela é bem interessante. Vocês ficam a par de tudo que está acontecendo, né, na política, na nova ordem mundial, como vocês gostam de falar, no cabal. E aproveitem e compartilhem com os amigos de vocês para que essa informação chegue no maior número de pessoas. É importante porque é um assunto muito importante, e quando a gente começa a ter conhecimento, a gente também começa a se movimentar para que a gente tenha um planeta melhor, né? Então, Walter, pelos teus estudos aqui, qual o cenário político e econômico que você prevê para o Brasil? Bem, está muito claro que a resposta para o Brasil, e não é só para o Brasil, é para qualquer país do mundo, mas nós estamos vivendo essa diferença, ou esse sentimento, que nenhum país é conduzido ao seu progresso, ao seu desenvolvimento, à liberdade, à verdadeira democracia de um povo, se não é pela ordem constitucional, pela ordem legal, enfim, pela administração responsável não só de um governo, mas de toda uma população, né? Então, isso é muito evidente, e o que se vê é que não dá mais para se pensar num retrocesso político e social, para se começar de um zero, né, de uma estaca zero anterior, onde se reiteradamente nivelou tudo por baixo, quer dizer, quem tinha valor teve que se
aquietar, ou não posso dizer até se rebaixar, para que se nivelasse, né, ao nível de uns demais, né, sem aqui querer apontar, né, grupos, ou seja o que for. Então, esse tipo de ação é uma ação perniciosa que não funciona, e não vai funcionar no Brasil. E o que se vê que, dentro desse governo que existe aqui, né, é uma expectativa, é uma tentativa de se progredir no sentido destas realizações. Né? Aqui, mais uma vez, eu falo, e eu não venho aqui falar sobre política partidária ou defender um lado ou outro, ou uma ideologia ou outra, né? Mas o que prima por nós, né, nesse contexto, é esse respeito, essa necessidade e esse compromisso, né? E aí começa também com a ética, porque eu já falei bastante, está sendo dito muito, né? A Operação Storm, ela vem fazer um saneamento nas autoridades do mundo, tirando o lado negro dos governos, mas essa Operação Storm, ela pertence a todos nós. Nós também temos que fazer uma operação íntima, né, um storm íntimo, né, e retirar de nós aqueles elementos que a gente, muitas vezes, ainda mantém, né, uns certos vícios de comportamento e tudo mais, porque do pequeno nasce o grande, né, e o futuro do Brasil é um futuro para a ordem, né, e dentro do que a nossa própria bandeira diz, ordem e progresso. Né, e a ordem e o progresso não vem da anarquia, não vem da manifestação irresponsável e livre, né, livre, não digo livre, mas libertina, né, em detrimento de alguns pensamentos. Então, o que eu vejo para um futuro próximo é isso, e isso vai ser o resultado que a gente pode esperar dessa nação. Afirmo que os esotéricos, que os ETs estão chegando em nosso planeta. Você saberia dizer se isso será em breve? Inclusive, teve a Cris, compartilhou, né, Cris, que lá na Bahia apareceu, eu vi lá o vídeo que você mandou pra gente. Vários vídeos, né? Aparecendo OVNIs em vários locais do mundo, por isso que veio essa pergunta também, né? Isso. Bem, essa pergunta ela tem que ser respondida por todos que lidam com esses assuntos ou pesquisam da forma mais sincera possível. E eu vou utilizar a minha forma. Eu estudo esses assuntos há um pouco mais de 20 anos, né, com o histórico que a gente tem em relação não só aos assuntos sobre extraterrestres, sobre a visita deles e tudo mais. E eu confesso a vocês que alguns anos atrás eu tinha uma convicção de que eu não vivenciaria a visita deles, que eu não estaria mais nesse planeta, pelo menos em carne e osso, para talvez os meus filhos, os meus netos, bisnetos ou outras gerações que iam vivenciar essa experiência. Entretanto, de uns tempos para cá, eu vou falar em uns 5 ou 6 anos para cá, eu tenho me surpreendido diuturnamente com as mudanças, com as aproximações, né? Nós, nos últimos 3, 4 anos, nunca tivemos tantos avistamentos, tantas presenças e tantas pessoas que nada tem a ver com o interesse direto com o assunto, presenciando nos céus do planeta, né, ou a passagem deles, a presença deles, e os próprios comunicados que eles fazem já diz que essa data está próxima. Agora, eu dizer para vocês que será esse ano, eu estou esperando que seja, né? Quanto mais breve nós pudermos mudar nosso conceito de ser para o universo e receber e poder trocar experiências com eles, eu entendo que seria melhor. Mas eu não posso afirmar peremptoriamente ou, né, firmemente que nós temos uma data pré-determinada, porque eles também não dizem isso, né? Mas o que se nota é que cada vez isso está mais breve. Pode ser esse ano ainda, pode ser para o ano que vem, ou a coisa está bastante próxima de acontecer. Mas eu tenho que ser sincero e não vou aqui traçar nem pintar uma data como se fosse o senhor dela, porque quem o fez errou, né? Até hoje errou. Todo mundo que fez errou, tanto é que, né, isso até criou certo descrédito em relação ao assunto. Mas que
pelo que a gente estuda, e aí é o meu depoimento de quem estuda, né, de quem participa, assim como a Ângela, assim como vocês, né, de todo esse tempo que a gente lida com o assunto, que está parecendo que cada vez está mais perto de chegar esse momento. Ô, Walter, mais uma perguntinha agora fora do contexto, porque eu tinha separado 10 perguntas, mas nós temos tempo para fazer mais, cara. Então, vocês vão procurando as perguntas do internauta. Tinha uma pergunta do internauta que eu até marquei aqui, deixei para tentar fazer agora com você. O Walter está aí ainda? Caiu. Está aí. Tá aí? Ô, Walter, sobre as cartas Illuminatis, o baralho Illuminati, eles dizem que seria lançado agora uma... Eu acho que ele caiu, né? Não, ele está aí. Walter? Está conseguindo ouvir, Walter? Ficou muito baixo, eu não estou escutando vocês. Está muito baixo aqui. Eu vou desligar meu microfone. Pergunta agora, Cris. Ô, Walter, existe um baralho da Illuminati, são cartas Illuminatis. A última carta que foi solta por esse baralho foi a questão do óleo nas aves. O mar com óleo, os animais todos... tem uma carta Illuminati que seria a invasão de discos voadores. Ele não está escutando, ele saiu, pessoal. Daqui a pouco ele está entrando aí para a gente perguntar sobre essa questão da carta Illuminati. Cris, vamos interagir, então, com os internautas, que está cheio de perguntas. Peraí, deixa eu perguntar. Cris, fala um pouco daquela nave da Bahia. Fiquei interessado. Eu sei que você pesquisou. Então, eu assisti bem rapidamente. Eu prefiro comentar isso um outro dia, para a gente fazer um programa só de... Aí a gente coloca os vídeos, viu? Aquele vídeo, até vou compartilhar. Estão aparecendo OVNIs em todos os locais, inclusive no Chile, lá, onde é a sua pátria aí, Karen. Lá está aparecendo de montão, entendeu? O Walter está indo novamente. Agora eu escuto vocês. Tinha sumido o som. Ah, ok. Deve ser algum problema de internet. Walter, a última carta Illuminati que mostraram era a carta Illuminati do óleo nas águas e nas aves. Mas estão mostrando agora uma carta Illuminati que prevê uma invasão, uma pseudo-invasão de discos voadores. O que você tem a dizer disso? Você conhece bastante desse assunto. Bom, quando se fala de cartas, de invasões, de informações a respeito desse tema, existe também contra-informação a respeito. O que eu chamo de contra-informação, né? Uma carta Illuminati, aí a pedra, isso assemelha-se um pouco à Pedra da Geórgia, né? Uma situação em que só pode uma parte da população permanecer na Terra, invasão extraterrestre. Então, vocês notam que isso daí tem uma natureza de impor medo ou insegurança ou preocupação nas pessoas. Invasão extraterrestre poderia acontecer com muita segurança, né, em relação a algo desse nível, ao longo de milhares de anos no planeta, porque existem várias civilizações com tecnologia que transcende a nossa ideia de tempo, né? Nós temos uma ideia evolucionista do tempo, em que a tecnologia veio lá de trás e foi evoluindo e tal, e os fatos revelam que não é dessa forma. A tecnologia ela permanece ao longo de várias épocas, né? Tanto de presença aqui no planeta como no próprio universo. Então, invasão extraterrestre é algo que a gente deve deixar um pouco assim em escanteio e analisar com cuidado, porque não faz sentido perto do que já poderíamos estar passando, e situações muito piores, até piores sob o ponto de vista do nosso comportamento aqui na Terra, né? Verdade. Hoje não existe ambiente, sob o ponto de vista de interesses recíprocos, de exopolítica, vamos chamar assim, de nós em relação ao universo, para que nós sejamos efetivamente invadidos violentamente, né? E já houve outros aspectos muito mais drásticos, muito mais necessários, né, em termos de responsabilidade pelo planeta, e que não houve nenhum tipo de interferência nesse sentido. Só para levar um comparativo da Segunda Guerra Mundial,
Primeira e Segunda Guerra Mundial, especialmente a Segunda Guerra Mundial, né? Um desastre planetário sem precedentes, né? E nós conseguimos nos matar, soltar 2 bombas atômicas, matar pessoas inocentes, né? E ter toda a forma de comportamento, inclusive interferindo até na qualidade da orbe, né? Do universo local, né? Deflagrando, né? E não houve nenhum tipo de ação desse gênero. Então, precisa se analisar com cuidado essas informações, né? Se elas não têm intenção de tumultuar. Verdade. Bom, o Brasil sairá desta crise antes de 2021? Olha, que pergunta bacana, né? Eu gostaria tanto de ter a resposta exata e objetiva disso. Na minha percepção, de acordo com o meu trabalho, tanto na advocacia como na área de administração, que eu também atuo, né, a nossa expectativa é essa. Entretanto, eu não sou pessimista, mas eu não estou vendo, né, uma reação importante das pessoas para que a gente tenha esse resultado, né? Então, assim, a expectativa é essa, né? Porque mais a gente quer isso. Mas a minha expectativa também é que por exemplo, um exemplo de crise, né, em relação à economia, é que se persiste nessa ideia de isolamento da pandemia, persiste nessa forma de ação que está se usando, e isso dá uma incerteza enorme. Agora, a nossa expectativa é que realmente a gente saia disso, né, e tenha um resultado positivo, e que não se permita que venha uma onda falsa, né, que se vier uma onda verdadeira, que se lide com ela, mas uma onda falsa de segunda pandemia, porque aí a gente realmente tem uma incerteza que não dá para se dizer que tão logo em 2021, ou tão breve, as coisas vão se alinhar. Dorim? Ok, Dorim? É a última pergunta. O Brasil sairá dessa crise? Não tem. Não, está aqui, ó. Não, já foi. A última, já foi as perguntas aqui. A última pergunta, na verdade, é para ele deixar os contatos. É que eu faço, Dorim? Pode fazer. Ô, Walter, questiona-se muito a posição dos governos do Brasil, né? Inclusive o governo de São Paulo. Eles querem saber se essa operação Storm, né, vai ocorrer também para esses governos que estão desviando verbas da saúde. Que isso está tão claro, né? E todo mundo já está de saco cheio com essas questões, né? Via de regra, sim. Afirmar com certeza sobre o desdobramento das ações é prematuro, porque são ações que ocorrem em sigilo. Obviamente, não adianta querer especular, querer dizer, vai ser, porque eu vou estar... É uma coisa que eu nem quero fazer, mas eu estaria dando a minha opinião. Então, mas falando objetivamente sobre isso, a ideia é que faça um saneamento. Por quê? Porque não adianta pegar o grande que eu digo, que é o federal, que atua no Brasil inteiro, se as partições dos 27 estados estão contaminadas, estão corrompidas. Então, as lideranças, as principais lideranças, as mais importantes, e São Paulo preocupa porque se sabe, seja pela opinião pública ou pelo próprio governo, que São Paulo ele tem uma força imensa no Brasil, né? O próprio significado de São Paulo, falando da espiritualidade, Santo André, São Bernardo, São Caetano, toda essa formação, né, que rege essa questão espiritual, tem uma força enorme, e isso, obviamente, que se é saneado no plano superior, é saneado aqui também, né? Então, os resultados que a gente espera é que se atue também, né, em separado, né? Por isso que também há essa preocupação aqui, né? Eu tenho uma pergunta. Walter, eu fui em vários shoppings, que às vezes eu vou no correio, e só em shopping está aberto no final de semana. E eu vi que está em peso a vacinação contra a gripe.
Eu achei isso aí inclusive, teve aqui um internauta que falou assim: ó, os chips e os implantes estão um absurdo por São Paulo, pelo país. Aí eu lembrei na hora do que eu mesmo presenciei. E eles falam, tipo, você passa ali, eles falam: você quer que eu meça a sua temperatura? Quer tomar a vacina? É na hora, atrás de você andando. Então, nós precisamos entender o seguinte: é impossível você conseguir ter um resultado positivo relacionado à consciência do que são, né, os medicamentos e as vacinas, se as pessoas ainda recusam, rejeitam ou não acreditam que podem ter cuidados pessoais que não levem a essa necessidade, né? Então, assim, eu não estou falando nem da negligência, não é a pessoa que é negligente com a própria saúde, mas é as pessoas que pesquisam, que vão procurar não meios alternativos, mas meios reais, né, de cuidar da sua saúde, não precisam estar em hospitais, pronto-socorro, medindo temperaturas ou recebendo vacinas em barraquinhas no meio da rua, dentro do shopping center. Mas isso é uma coisa ainda muito pessoal. As pessoas aceitando essa situação, elas promovem e multiplicam essa ideia, né, que é uma ideia que tem o seu lado negativo, porque a gente não sabe até onde uma vacina não tem um componente ali, né, não digo que é um componente malicioso, mas sabe-se que muitas vacinas têm a adoção de mercúrio, aí também vem a ideia também de colocar algum tipo de chip de controle, e toda essa questão. Então, depende muito mais das pessoas, né? Eu conheço pessoas muito inteligentes, muito bem formadas no meu relacionamento, mas que adoram um pronto-socorro, um hospital, adoram vacinas. Eu tenho uma pessoa que trabalha diretamente comigo, é uma pessoa muito capaz, que eu admiro, é uma pessoa, inclusive, ele é espírita, eu respeito ele muito. Ele vem dizendo para mim, desde que iniciou a pandemia, que foi no pronto-socorro, que tomou a vacina, que fez isso, que fez aquilo, e eu converso com ele porque eu estou falando com vocês. Só que vocês percebem que, né, a aceitação disso, né, a consciência disso como uma verdade interna de cada um, que você é capaz de se cuidar o suficientemente para não se submeter a isso, ainda é uma coisa assim que não tá para todos, e a gente não pode cuidar de todos. Então, cada um que cuide de si, né, que cuide da sua saúde e se previna, né? E nós ainda temos uma questão, assim, que eu espero que permaneça, né? Não uma obrigatoriedade forçada, em que você é preso, ou você é banido, ou você é punido se você não tomar uma vacina, como já existiu em vários lugares do mundo uma situação dessa. Ou você toma a vacina, ou você vai ser punido. Aí não vamos discutir que punição é, né? Mas isso é um fato. Então, enquanto o Brasil ainda tem essa liberdade de respeitar o seu corpo, respeitar a sua vontade, né, ainda a gente tem que agradecer por isso. Mas o triste se vier alguma onda que vai falar, não, todo mundo tem que se vacinar, né? Estilo aí, algumas celebridades do mundo aí que estão falando de um assunto que eu não sei nem de onde ele tirou, mas hoje ele fala sobre isso, não sei em que base que ele tomou para falar sobre isso, que eventualmente a humanidade toda teria que se vacinar, né? Então, aí também é um princípio no qual o ser humano, nesse contexto de pensamento, não valeria absolutamente nada, né? Só seria um objeto de uso de um poder. Mas tudo isso a gente está vendo que tem os dois lados, né? Tem o lado do progresso, que a gente vê aqui, a tal da possível salvação, né? Salvação pela ética, né? Pela decisão e pela independência de cada um. Ô, Walter, você reparou, Walter e Cris, a pergunta é para vocês dois. Vocês repararam que está aparecendo crop circles direto? E um deles teve o formato, porque dizem que o Cryon, né, ele fala que o formato do coronavírus não é uma coroa, como todo mundo está falando. Mas teve um crop circle com esse formato. E... É me mandaram. Foi montado ou foi real? Não, eu não sei, Karim, porque eu não pesquisei esse assunto. Eu não sei se o Walter está a par desse assunto também. Está a par?
eu analisei e crop cycles, alguns deles são, não estou falando nem desse último, dessas últimas aparições, né, de novos desenhos. Os crop cycles, eles são padrões geométricos e são verdadeiros gráficos de radiônica e radiestesia. Se você estudar eles nesse sentido, eles emitem onda, eles emitem resultado. O problema nosso é que nós não pegamos isso a fundo. Eu comecei a fazer um trabalho naqueles círculos ingleses, os mais antiguinhos, os primeiros que começaram, comecei a fazer, mas eu não consegui colocar uma planta baixa que fosse significativa para fazer um trabalho, e também não me dediquei o suficiente para ter esses resultados, mas a gente nota que eles têm sempre essas mensagens, se não são as mensagens diretamente escritas, né, para o nosso entendimento, são mensagens vibracionais, são padrões vibracionais. Esse último aí que fizeram até uma análise, a gente tem que ter muito respeito sobre isso, porque o que eu posso dizer é o seguinte, né, que crop cycles, no sentido de você ler, você ver o desenho e entender alguma coisa, é bastante ainda limitado para nós, né, nós não conseguimos ainda assimilar com facilidade. Entretanto, existe alguns de nós que pesquisam, que têm algumas conclusões bastante inteligentes, né, e que, na minha opinião, não devem ser rebatidas enquanto você não tiver uma melhor. Né, como eu vi acontecer recentemente com esse exemplo que você está dando, né, que alguém interpretou que era uma partícula de carbono, mais de hidrogênio, sei, aí, basicamente, deu essa interpretação, e aí criaria um gás, e que se chegou a pensar que, então, o resultado de combate ao coronavírus seria por meio de um gás e tudo mais. Ok, né, se isso é realmente o que é uma interpretação, e ela deve ser respeitada, né? O que a gente viu foi que depois um outro lado que precisa vender revista, que precisa fazer eventos, mas saiu, né, rasgando, dizendo que era o maior absurdo do mundo, mas sem apresentar também, né, alguma coisa factível, alguma coisa... Esse cavalheiro que fala que tudo para ele é fraude. Se a gente reparar o discurso dele, da revista dele, ele parou em Roosevelt, mas nada existe, tudo é falso. E agora ele está atacando os espiritualistas, né? As pessoas que trazem informação e conseguem trazer até tecnologias ou terapias, agora ele resolveu atacar essas pessoas. Então, ele não é dono da verdade, né? E eu assim... A partir do momento que alguém que se manifesta sobre alguma coisa com falta de respeito, eu entendo que ele perde a própria credibilidade nisso, né? Porque quem sabe de fato não desrespeita o que o outro diz, ele simplesmente explica, revela, apresenta, né? E infelizmente na ufologia existe uma guerra, uma competição muito prejudicial. Isso é histórico, desde que eu iniciei nos estudos desse assunto, a gente vê quem sabe mais, quem quer saber mais, quem tem isso, quem tem aquilo, e essa guerra. E alguns que passeiam nesse tema, passeiam por um interesse muito particular, né, um interesse até comercial, de querer ganhar dinheiro e tudo mais. Mas aqui eu não estou aqui para dizer o que as pessoas fazem ou não, mas para fazer entender que a gente precisa respeitar. E se você quiser criticar, se você quiser apontar, tenha, então, uma resposta, mas quando chegar no ponto da crítica, nesse sentido, tão ácida e tão forte, que você saiba realmente o que você está falando, que realmente você tenha, porque pelo menos a gente vai respeitar nisso. A gente não vai gostar que você desrespeitou alguém que tentou entender um processo, mas a gente pelo menos vai te respeitar porque você está falando a verdade. Agora, nem isso as pessoas conseguem fazer, elas não conseguem respeitar e não conseguem também explicar, elas tacam o pau, né, desmoralizam aquela informação, mas também não trazem uma que diz, bom, não é isso, mas é isso, né, e conseguem provar o que estão dizendo. Então, isso precisa ter cuidado também, porque agora a gente vai ter muita informação, muita coisa acontecendo, e eu acho que a gente tem que, se a gente quer ser respeitado no universo, a gente tem que se respeitar aqui também. Também acho. Queridos, nós temos 1 minuto
Só para a gente subir lá no Instagram, Cris. Bom, Walter, eu queria que você deixasse seus contatos. Eu queria agradecer ao nosso público aí, que o último programa bombou. Eu espero que a gente possa trazer muito mais pessoas, como o Walter, seríssimo, que vai participar em muitos programas com a gente ainda. Gratidão, Walter. Deixa seu recado. Gratidão, Dorim. Gratidão, Karen. Obrigado a todos. O meu e-mail é walteradv@hotmail.com, Walter com W, um H depois do T, walteradv. @hotmail.com. E o meu recado é o que eu falo, né, há 20 anos, né, esclarecimento, a busca, né, a pesquisa, o olhar, né, sincero de cada um, né, não acredite, não vá atrás do que você ouve, né, vá atrás do que a sua consciência ela só se abre se você pesquisar, se você tiver esse esforço pessoal, aí você vai crescer com, né, com a consciência de quinta dimensão. Obrigado, gente, obrigado a vocês, e vamos gratidão, Walter, gratidão, Karen, gratidão, Dorim. Até o próximo ponto zero, pessoal. Gratidão. Vamos estudar que quando a gente tem conhecimento, a gente consegue ter muito mais foco no nosso próprio livre-arbítrio, porque as nossas decisões é que vão trazer a nova Terra. E a quinta dimensão está aí. Vai ficar quem pode, não quem quer. É isso. Pessoal, tem o telefone da TV Galáctica, tem o grupo da TV Galáctica e tem o grupo da TV Cron também, da TV Pascoal. Vocês entrando lá... Cron TV, pessoal, entra lá, clica lá no nosso canal, que tem vários programas aí da Karen, Dorim, meu e do Walter, tem muitos programas. Vamos com a gente, pessoal, nessa jornada. Tchau. Beijo, gente. Tchau. Tchau. Beijo, tchau.